Eu sou o Samad e nesse segundo bimestre de 2020 eu resolvi fazer um projeto sobre vírus. Primeiramente, eu acho certo a gente entender o que são os vírus. Os vírus são muito simples e pequenos. Eles medem em torno de 0,2 milímetros e eles são formados por uma cápsula de proteína que envolve o material genético. Esse material, dependendo do vírus, pode ser de DNA ou RNA, ou os dois juntos. O DNA ele é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos. O RNA atua na produção de proteínas. Ele também pode ser usado metaforicamente para designar qualquer coisa que se desenvolva de uma forma parasitária, como os vírus de computador. Bom, agora que nós sabemos o que é um vírus, falar um pouquinho sobre 5 vírus que nós já tivemos na história. Bom, a peste bubônica. A peste bubônica ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. A doença ela é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Europa. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para apenas 350 milhões. A varíola. Ela não foi uma doença tão rápida e mortal quanto a peste bubônica e ela durou 3.000 anos. É um vírus que se chama Orthopoxvirus variolae. Ela era transmitida de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Felizmente, em 1980, a varíola foi erradicada após uma campanha de vacinação em massa. Cólera. A cólera, em sua primeira epidemia global em 1817, matou centenas de pessoas. O seu nome é Vibrio chorelai e, como eu disse, ele ainda continua no planeta, ainda não foi erradicado. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Gripe espanhola. A gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas já tenham morrido na pandemia da gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal, que é o grau de preocupação desse vírus. Na época, mais 1/4 da população mundial foi infectada, e até então o presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu da doença, em 1919. O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. A gripe suína, ou o H1N1. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemia no século XXI. O vírus, surgido em porcos no México em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano, e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Bom, não se sabe ao certo como surgiu o primeiro vírus. Ele é possível que tenha se originado de uma molécula de RNA, como diz a teoria dos elementos subcelulares, mas isso não é confirmado. De todo modo, a característica principal de um vírus é que ele é obrigatoriamente um parasita, ou seja, ele sobrevive e se reproduz somente se ele conseguir encontrar uma célula hospedeira em qual ele possa se ligar. Mas isso não acontece sempre, na verdade pelo contrário. Na maior parte das vezes o vírus ele nem consegue achar uma célula hospedeira e ele simplesmente desaparece sem nunca se ligar a ninguém, ou nenhum animal, ou nenhum ser vivo. Na verdade, que um vírus ele consiga um hospedeiro e consiga sobreviver, isso é totalmente sorte. Vamos dizer que é praticamente um processo de seleção natural, porque eles não têm essa vida própria que eles vão escolher ir para um animal. Como eu já disse, a maioria dos vírus não conseguem sobreviver. Muitas vezes, quando o vírus ele consegue achar a célula hospedeira para ele, ele não consegue se desenvolver o suficiente. Mas quando ele consegue, quando ele entra na célula hospedeira, por exemplo, de um animal
que pessoas comem esse animal e esse vírus ele se desenvolve, ele pode virar um problema maior, como nós estamos vivendo atualmente. Bem, o coronavírus. O tema que originou esse projeto. O que nós estamos vivendo agora. Uma pandemia que com certeza ficará marcada na história. Antes da gente começar a falar sobre o coronavírus, vou falar um pouquinho sobre a diferença entre um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia, que eu acho que é uma coisa importante nesse projeto. Um surto, ele acontece quando tem um aumento inesperado de número de casos de determinada doença em uma região específica. Por exemplo, em algumas cidades, a dengue, por exemplo, ela é tratada como um surto e não como uma epidemia, porque ela acontece em algumas regiões específicas, como em um bairro. Uma epidemia. Uma epidemia ela irá acontecer quando tiver a ocorrência de surtos em várias regiões. A epidemia é a nível municipal e é aquela quando acontece em vários bairros apresentam a mesma doença. E a nível estadual, quando outras cidades registram um caso, e a nível nacional, quando a doença ocorre em diferentes regiões do país. Um exemplo é, em fevereiro deste ano, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Pandemia. A pandemia é uma escala de gravidade, é a pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A, ou gripe suína, passou de uma epidemia para uma pandemia quando a Organização Mundial da Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. Ou seja, para se tornar uma pandemia, precisa estar nos 6 continentes do mundo, coisa que o Covid-19 se encaixa. Uma endemia. A endemia ela não está relacionada à questão quantitativa. Ela é uma doença que se manifesta com frequência e somente em uma determinada região, de causa local. A febre amarela, por exemplo, ela é considerada uma doença endêmica na região norte do Brasil. Bem, o coronavírus. Vou falar um pouquinho sobre o começo da doença. Em dezembro de 2019, nós tivemos um surto de pneumonia em Wuhan, onde estavam algumas pessoas sendo infectadas e ficando com gripe e falta de ar. Aí, no dia 31 de dezembro, a OMS emitiu um alerta sobre os casos. No dia 1º de janeiro, tudo indicava que isso vinha de um mercado de frutos do mar em Wuhan. Ele é fechado no mesmo dia. Um pouquinho depois de eu ter começado a gravar esses áudios, o Sputnik Brasil publicou uma notícia que o governo chinês descartou a possibilidade do coronavírus ter vindo do mercado de Wuhan. O resultado dos exames dos animais à venda naquele mercado descartam essa teoria, após ter sido feitos testes de amostras de animais vendidos lá, que apresentaram resultado negativo para a Covid-19, significando que poderiam não ter infectado os compradores. Nós não sabemos se isso é 100% verdade, pode ser que a China está tentando alguma forma de encobrir isso, eu não sei, não faço ideia, mas é isso, e essa notícia soltaram essa notícia um pouquinho depois de eu ter gravado esse áudio. Muito obrigado. No dia 9 de janeiro, ele é confirmado que era uma pneumonia causada pelo coronavírus, um nome dado pelo formato do vírus, que parece uma coroa, que em italiano e em espanhol é corona. Ele não é um vírus, ele é um grupo de vírus. Talvez até você já tenha pegado uma espécie de coronavírus. Mas nós não podemos nos esquecer que os vírus sofrem mutações de acordo com a história. Então sim, o coronavírus pode ser mais comum do que a gente pensa, mas ele é mais uma mutação que está acontecendo. Em 2002, também na China, nós tivemos uma mutação de coronavírus, que foi uma epidemia de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, e se espalhou para quase 25 países e matou quase 800 pessoas. Também tivemos em 2012, no Oriente Médio, um surto de MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que até hoje deixou mais de 800 vítimas. Todas essas doenças foram causadas por mutações do coronavírus. E é isso que estamos vivendo hoje, com o 2019 nCoV. Esse nome se refere a 2019, que foi quando ele surgiu, N de New, e o CoV
é a abreviação de coronavírus. Assim como os outros coronavírus, esse novo vírus 2019 nCoV tem os sintomas de doenças respiratórias, como febre, tosse, falta de ar e entre outros. No dia 9 de janeiro de 2020, nós tivemos a primeira morte confirmada, que acontece menos de 10 dias depois do primeiro caso confirmado. Como atualmente nós estamos conseguindo ver, o 2019 nCoV é muito mais devastador que as antigas mutações do coronavírus. Isso se deve pela velocidade de contágio, que é muitíssimo maior do que os outros coronavírus. Então, apesar da taxa de mortalidade não ser das mais altas, ele contagia tanto que o número de mortes está sendo assustador, mas não em relação ao número de infectados. No dia 13 de janeiro, foi o primeiro caso de coronavírus registrado fora da China, que foi na Tailândia, e apenas 3 dias depois ele chegou no Japão, no dia 16 de janeiro de 2020. Já no dia 21 de janeiro, o governo americano se pronuncia para anunciar o seu primeiro caso confirmado, ou seja, apenas 4 dias depois, o vírus já tinha atravessado o mundo. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Um dia antes, no dia 20 de janeiro, a OMS provou que o vírus pode sim ser transmitido de pessoa para pessoa, que até aquele momento eles pensavam que era somente pelos animais. Eles descobriram também que a doença podia ser transmitida pelo ar, com um espirro, por um aperto de mão e entre outras coisas. 2 dias depois, no dia 23 de janeiro, acontece o bloqueio da cidade de Wuhan, que tem mais de 20 milhões de pessoas. Mas isso não funcionou, porque esse lockdown aconteceu pouco antes do Ano Novo Chinês, que acontece no dia 12 de fevereiro, e milhões de pessoas já haviam saído da cidade para comemorar o evento. Segundo o prefeito de Wuhan, mais de 2 milhões de pessoas saíram da cidade naquele momento. Em 15 dias, outras 15 cidades chinesas entraram em lockdown, com mais de 60 milhões de chineses presos nas suas cidades. Após 7 dias do 23 de janeiro, onde aconteceu o bloqueio da cidade de Wuhan, no dia 30 de janeiro, a OMS comete um dos erros que podem ter custado caro para conter o coronavírus. A OMS disse que o risco do vírus é moderado e percebeu que não estava certa. Logo depois, fala que o risco é muito alto. Na China e no resto do mundo é alto. Mas no dia 30 de janeiro, a OMS decreta o estado de emergência global, coisa que só tinha acontecido 6 vezes desde a criação da emergência em 2005. Bom, a situação no Brasil não é nada agradável. Já fazem 3 meses desde o lockdown no nosso país. E as mortes só continuam aumentando. O Brasil é o 4º lugar em mortes no mundo. Tem 29.314 mortes, apenas atrás de Itália, Reino Unido e Estados Unidos. Número de infectados, o Brasil é o 2º maior. Quem quiser acompanhar, tem um site chamado gizendata.maps, que é uma ferramenta criada por cientistas, onde mostram o mapa de calor do Covid-19 no mundo e os números. Não dá para falar com certeza nenhuma, mas tudo indica que nós estamos passando pelo pico. No dia 1º de junho, onde estou gravando isso, mais 117 mil pessoas foram confirmadas com Covid-19 no mundo inteiro. Mas com certeza nós podemos ficar com esperança, porque esse meu vídeo, o final ficou muito triste, eu não queria que acontecesse isso. Mas a esperança pode acontecer sim. De acordo com a revista Veja, a vacina para o coronavírus chinesa já pode estar pronta até o fim deste ano. Em alguns países, como a China, há alguns dias já estamos sem nenhum infectado. As vacinas elas estão sendo testadas no mundo inteiro e os cientistas do mundo estão com certeza trabalhando a todo vapor para conseguir isso. E um vírus também, ele pode, de acordo com o tempo, ir perdendo a sua força. Então, assim, esse final foi triste, mas eu apenas trouxe os dados e eu espero que você tenha gostado do meu projeto. Vamos se encher de esperança e é isso. Um bom segundo semestre para todo mundo. Obrigado por assistir até o final.